Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Spy Family, um dos animes mais legais que eu vi nos últimos tempos e que eu tô querendo faz muito tempo trazer aqui pro canal. Eu deixei passar a primeira temporada, perdi o timing, mas agora, enquanto eu gravo esse vídeo, tá rolando a segunda temporada dele, então eu não podia deixar de fazer esse vídeo pra recomendar pra vocês. Spy Family é um anime de comédia e de ação. O título é muito explicativo, é uma família e tem espionagem. Só que não é exatamente uma família tão tradicional assim, e a espionagem não é feita por todo mundo necessariamente. Calma que eu vou explicar. Basicamente, Spy Family é uma história protagonizada pelo espião Twilight, né, o Tassogare. Ele é um maior espião de todos os tempos e tudo mais, e colocam na mão dele uma missão crucial, que é garantir a paz entre duas nações que estão aí numa espécie de guerra fria, Westalis e Ostânia. O Twilight é um espião da WISE, que é a agência de inteligência ali, é tipo o MI6 ou a CIA, só que de Westalis. E ele tem que se infiltrar nesse outro país, que é Ostânia. A vibe ali é uma coisa que lembra muito Guerra Fria, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, sendo que o Westalis, né, como tem o West ali no nome, seria a parte ocidental. E a parte de Ostânia seria como se fosse uma Berlim Oriental, uma Alemanha Oriental, beleza? Então seria um regime diferente, aquela tensão ali, aquela paz mantida, panos quentes, só que tudo prestes a explodir a qualquer momento. Bem vibe Guerra Fria mesmo. E como que o Twilight, ele sozinho pode impedir um conflito, uma guerra ali de estourar entre essas duas nações? Pois é, aí é que entra a Operation Strix, né? Operação Strix, que é uma operação ali que escalam o Twilight para participar, que ele tem que espionar um político. E é muito difícil chegar nesse cara. Você tem que se aproximar dele de algum jeito e você não pode soar nenhum alarme, porque lembra, ele é de um país e ele tá atuando no outro país. Então ele não pode circular tão livremente assim. Então os espiões decidem que a forma mais simples de fazer isso é se infiltrar na escola em que os filhos desse cara estudam, que é a Academia Eden, uma escola mega prestigiosa. Todo mundo que vai ser líder no país estuda nessa tal escola. E ela tem uma seleção ali super rígida, não é todo mundo que consegue entrar. Tem que ser alunos muito ricos, com muitos recursos, muito estudo, e eles têm que ter o máximo da elegância, né? Eles têm que ter toda aquela etiqueta, tem que tomar atitudes elegantes o tempo todo. É muito difícil de entrar, mas seria a forma mais simples de se aproximar do Desmond, já que ele tem os filhos estudando ali também. Então, um outro pai de alunos da mesma escola conseguiria se aproximar talvez, sabe, nas reuniões ali da escola, ou se as crianças ficassem amigas, eles poderiam frequentar a casa uns dos outros, e com isso tem aí um prato cheio para espionagem, certo? Sim, mas a questão é, a gente tá falando de um espião, é um cara adulto. Ele pode ser um mestre dos disfarces, mas ele não consegue se passar por uma criança. Então ele tem que arranjar uma criança. E tem que arranjar uma família que possa parecer uma família perfeita, que vá se encaixar muito bem no que essa escola imagina como o que deveria ser a família de um estudante deles. Então, pra mim, o mais interessante desse anime é que, além da parte de espionagem, então você tem os espiões, um passando códigos secretos pro outro, você tem disfarces, tem que desmontar uma bomba, tem que avisar alguém, tem que interceptar tal coisa. Tem isso que eu já adoro, eu adoro esse tipo de história. Mas além disso, você tem toda essa parte do espião tentando encontrar os participantes dessa família de fachada e ao mesmo tempo esconder deles que ele é um espião, porque ele pode ser denunciado por qualquer um pro serviço de inteligência daquele país. Então ele não pode simplesmente sair contando por aí que ele tá numa missão de espionagem. E aí as pessoas que vão participar dessa família também são muito especiais e também têm os próprios segredos. Aí é que o anime brilha, na minha opinião. Pra isso eu vou ter que contar um tiquinho da identidade das outras personagens, mas eu juro que não é um grande spoiler, porque é logo do comecinho mesmo, e eu juro que vale muito a pena pra vocês entenderem qual é a graça. Se você se importar, vai lá ver os primeiros episódios e volta aqui, se não, só continua. Primeiro de tudo, tem que encontrar uma criança que possa estudar naquela Academia Eden, né? Ele tem que garantir que ele tem uma criança que preenche os requisitos e tudo mais, e ele vai tentar adotar uma menininha que se chama Anya, que é
a grande graça desse anime. A Anya é a melhor personagem, ela é muito fofa e ela tem um segredo muito interessante, que ela consegue ler mentes. Então ela sabe tudo que os outros estão pensando, inclusive que o pai dela é um espião. Só que ela não pode contar desse poder pra ninguém, porque senão ela ia virar objeto de estudo, ia voltar pra um laboratório e tudo mais. E também ela ia assustar as pessoas, muito provavelmente. Então ela tem que fingir que não sabe de nada e ao mesmo tempo usar as informações que ela capta da mente dos outros para resolver os problemas. Só que ela é uma menina muito pequena. Ela tá se passando por uma criança de 6 anos, só que ela tem uns 4 anos de idade. Então ela não entende muito bem a maior parte das informações que ela capta lendo mentes. Isso causa muitas situações cômicas. Volta e meia, algum personagem tá pensando em algo, por exemplo, numa tática para um plano ou num assassinato, e você só vê a Anya com aquela cara de choque, de ai meu Deus, sabe? O que tá acontecendo aqui? Ou então ela, às vezes, falando alguma coisa que ela acha que vai ser a resposta pro que o outro tá pensando, só que ela entendeu tudo errado e ela responde tudo errado, e você só fica rindo dessas confusões que mostram que realmente elementos não é a solução, assim. E aí a gente tem o terceiro membro dessa família, que precisa ter uma mãe pra essa criança, né? Pra pagar de família tradicional ali, pra entrar nessa escola super prestigiosa. O Lloyd, que na verdade é o nome falso que o Twilight pegou, ele cria o nome Lloyd Forger, então a família dele é a família que forja coisas, eu acho muito bom isso. Mas ele precisa ter uma esposa, e ele tem que arranjar alguém que esteja disposto a casar com ele, mas também manter esse casamento meio de fachada, assim. Pra isso ele encontra uma mulher chamada Yor, que também tá precisando casar, pra não levantar suspeitas pro governo, porque fica meio suspeito, né? Ah, determinada idade, não casou, o que tá fazendo à noite, então ela também quer encobrir as atividades dela, e por isso ela topa fazer parte desse casamento de fachada com o Lloyd e ajudar a colocar a filhinha dele tão amada na escola. Só que a Yor tem o seu segredo também. Ela é uma matadora de aluguel. Então a gente tem na mesma casa, morando juntos, um cara que de dia se passa por terapeuta, mas que na verdade é um espião, o maior espião do Ocidente. Depois você tem a esposa dele, que trabalha durante o dia no escritório, mas que à noite é uma matadora de aluguel. E a filha deles, que tá tentando ali entrar nessa escola de prestígio, é uma estudante, mas que tem esse super poder de ler a mente de qualquer pessoa. Toda hora isso gera as situações mais cômicas possíveis, porque um não sabe da vida secreta do outro, e a Anya, a criança que sabe dos dois, não tem como compreender 100% o que tá acontecendo, não tem como dizer pra eles que ela sabe, e também não pode dizer de um pro outro. Então, cada um esconde um monte de coisa do outro, e toda hora isso gera vários mal-entendidos. Por exemplo, uma hora o cara tem que ir numa missão, só que ele tava passeando com a família, só que ele não tem uma história pra encobrir isso necessariamente, então ele vai inventar que precisa ir ao banheiro porque tá passando mal. Conforme a missão vai se estendendo, como é que ele vai explicar que ele tava no banheiro 6 horas seguidas? É meio difícil. Ou então se vem algum brutamontes querer agredir a criancinha, a mãe vai lá e vai defender ela com uma força brutal, de golpes profissionais e tudo, e eles vão ficar, ué, por que ela tem essa força? O que tá acontecendo? E por aí vai. Então a gente tem várias desculpas sendo dadas e histórias sendo contadas pra encobrir outras. E cada vez essas histórias vão virando bolas de neve que se tornam muito cômicas. Tudo isso durante algumas missões que podem ser ou coisas muito sérias, por exemplo, ter que impedir algum atentado ou ter que descobrir algum outro espião, mas também podem ser missões mais inusitadas. Por exemplo, garantir que a filha entre na escola que eles tanto precisam que ela entre pra conseguir espionar o cara. Como você vai garantir que ela passe nessas provas, que ela passe nesse exame de seleção, se ela é uma garota que acabou de ser adotada, que ela é muito pequena, que ela não conhece nenhuma daquelas matérias que estão sendo ensinadas e também não tem nenhuma noção de etiqueta nem nada? Como que você vai do nada transformar essa criança na criança mais elegante do mundo pra garantir a admissão dela na escola? Então isso no anime é tratado como uma missão. Você tem estratégias sendo discutidas, as coisas sendo planejadas, o pai vai ficar olhando pelos cantos assim, espionando a filha com um binóculo pra ver se tá fazendo tudo certo. E o que é mais legal é que o fator humano conta muito, porque o Twilight pode ser o melhor espião do mundo, mas ele não pode garantir que a filha e a esposa de mentirinha dele vão se comportar da forma como ele espera, porque elas não sabem da situação completa e elas estão só meio que sendo induzidas por ele a agir de determinada maneira. E é nesse ponto que eu acho que o anime é mais fofo, na minha opinião, porque no fim das contas, eles
não são uma família, mas eles são. Spy Family trabalha muito com a temática da Found Family, né? Que é aquela família que você escolhe, a família que você encontra ao longo da sua vida. Se for parar pra pensar, nenhum dos vínculos que rolaram ali surgiram muito naturalmente, né? Mas eles acabam, de certa forma, e do jeito diferente deles, aprendendo a gostar um do outro, aprendendo a ajudar um ao outro, a se entender. E todos os episódios acabam tendo essa mescla de maus entendidos na parte da comédia, parte muito legal de ação, que também é muito cômica, mas aí também aqueles momentos que dão um quentinho no coração. Tanto que tem muita gente que lança esse meme que Spy Family, na verdade, é um grande plano do governo japonês para incentivar a população japonesa a se casar e constituir família. Porque os níveis de natalidade lá estão decaindo, e aí você pega esse anime que tem uma personagem muito fofinha, que é a Anya, e a família toda se conhecendo e gostando e tudo mais, e aí você pensa, ah não, realmente é pra incentivar as pessoas a ter filhos. E quando eu digo que o negócio é fofo, gente, é assim, é muito fofo. A Anya toda hora vai gritar um peanuts, que é tipo, ela gosta muito de amendoim, que é peanuts. Na dublagem em português eles colocaram que ela fala amendoim, que é a coisa mais fofa do mundo. Olha, para de chorar e eu te dou amendoim. Inclusive a dublagem brasileira tá muito boa, né? A Anya tem essa coisa de entender algumas palavras ou pronunciar algumas palavras de uma forma erradinha, de criança mesmo, sabe? Que se você for parar pra pensar, uma criança de 6 anos talvez já não fizesse, mas ela é mais nova. Então toda hora ela fala alguma palavra trocadinha, assim, e na dublagem eles mantiveram isso, então tá super legal. Eu gosto tanto da versão original quanto a versão dublada, e se eu não me engano na Crunchyroll tem as duas versões ali. Isso não é uma publi, tá? Mas eu sei que tem lá disponível o anime, então se vocês quiserem assistir. E como a gente tá falando de um anime que tem como tema central a espionagem, tem muitas referências a histórias clássicas desse estilo, e isso eu acho muito legal. Assim, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre como eu gosto dessa temática, né, de filmes de assalto, né, que são aqueles ladrões de casaca. Eu tenho sobre a série Lupin, também tenho vídeo com o Léo Kitsune sobre Lupin Sansei, que é o anime do ladrão de casaca e tudo mais. Tem sobre o Persona 5. Então eu adoro esse tipo de história, que é o ladrão de casaca, que envolve muito essa coisa dos disfarces, dos planos mirabolantes. E eu também gosto muito das histórias de espiões, que são como se fossem parentes da história do ladrão de casaca ou do filme de assalto. E pra mim foi muito gostoso ver em Spy Family várias dessas referências. Você tem referências a 007 pra caramba. Tem, por exemplo, um personagem que é como se fosse o Q do 007, que é o que vai trazer todo o equipamento, vai trazer todas as orientações e tudo mais. Você tem um desenho animado que a Anya gosta de assistir, que é o Spy Wars, e que é protagonizado pelo Bondman, sabe? Então todas essas coisinhas aí que vão construindo esse mundo da série de uma menininha que gosta muito de histórias de espionagem, e aí o pai dela é um espião e ela está lá naquela posição de que pode ajudar a paz entre o leste e o oeste. E você vai acompanhar essa menininha se esforçando ali numa escola muito difícil pra ela não ser expulsa e conseguir garantir a amizade da criança que vai levar o pai dela finalmente pra casa desse político. É tudo isso, gente, é pra conseguir botar o cara dentro da casa de um político. Vocês estão entendendo? É uma baita missão. É uma missão muito grande pra uma coisa muito... Tipo, é só pra ele entrar lá e conseguir se habituar e conseguir espionar o cara. É um rolê muito grande, mas eu fico muito feliz que tem todos esses desvios que rolam no Spy Family, porque é nisso que esse anime brilha. E eu poderia falar um monte de outras coisas sobre Spy Family. Tem referências de moda, referências de design, tipo, cada capa do mangá tem eles numa cadeira diferente, aquelas cadeiras assinadas de design. Tem toda aquela estética meio anos 50. Nossa, sério, tem muita coisa legal nesse anime. As músicas de abertura e encerramento são ótimas, sério, são incríveis. A animação também, se eu não me engano, um dos estúdios envolvidos é o Witch Studio, que é o mesmo do anime do Reizinho, que é o Ranking of Kings, que eu já recomendei aqui no canal. Tem muita coisa que dá pra falar sobre Spy Family, mas eu só queria recomendar esse anime aqui pra vocês, então eu espero que eu tenha feito esse trabalho de uma forma boa, não sei se ficou muito confuso. Vocês me digam aí nos comentários se vocês já assistiram, o que vocês acham desse anime, e também se vocês querem recomendações de outros animes aqui no canal. Eu sei que tá rolando Chainsaw Man, que bastante gente tá comentando, eu já comecei a ver. Se vocês quiserem eu posso fazer vídeo. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!